Eu cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Nós estamos aqui para um encontro com a verdade. A verdade é a palavra de Yahu. Embora tenham adulterado isso aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você é convertido quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo revela a você o que é que está adulterado e o que é original, puro, segundo a palavra de Yahweh. Hoje nós vamos ver um tema muito interessante, dando continuidade ao estudo sobre os 6 milagres que acontecem na vida de uma pessoa quando ela se converte. Quais são eles? O primeiro é ter os pecados do passado perdoados. O segundo é se tornar filho de Yahu. O terceiro é ter o nome escrito no livro da vida. O quarto é receber o Espírito Santo para habitar em si. O quinto é ter poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres, prodígios e maravilhas. O sexto é ter anjo à sua disposição para fazer o que é difícil e impossível a você. Além desses milagres, por toda a vida, Yahu operará muitos milagres a seu favor, como, por exemplo, abrir as comportas do céu para todo tipo de bênção espiritual atingir sua vida, tornar você sal da terra e luz do mundo, tornar você dispenseiro dos mistérios de Yahu e muitos outros milagres. Hoje nós vamos entender por que quem se converte a Yahushua recebe autoridade e poder para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Então, por quê? Porque é preciso a pessoa que se converte ter capacidade, habilidade para fazer milagres. Existem muitos motivos. Eu vou situar você em alguns. Em Mateus, capítulo 10, no verso 36, veja que trecho maravilhoso Yahu nos dá para entendermos por que nós precisamos ter poder e autoridade para fazer milagres. Mateus, no capítulo 10 e no verso 36, diz assim: Assim, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso é Yahushua falando. Ele está dizendo que quem se converte a Yahushua passa a ter inimigos dentro de casa. Quem são os inimigos? Os da família. Se a esposa se converte, ela já tem um grande inimigo que é o marido, se ele não for convertido. Ela terá inimigos que são os filhos, se os filhos não forem convertidos. E por que essa inimizade? Porque luz e trevas não se unem. Nós sabemos, vimos em outros estudos, que não há comunhão entre a luz e as trevas. Quem se converte ao Salvador Yahushua passa a ter comunhão com Yahushua. 1 de João 1,3 diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Yahushua. Então a pessoa convertida tem comunhão com Yahushua, com Yahu, com os irmãos que são convertidos também. E por que os da própria casa se levantam contra? Porque eu vou explicar, preste muita atenção. Quando uma pessoa nasce, ela já é dominada, governada pelo diabo. Por quê? Adão não se arrependeu e o ser humano, ainda no ventre materno, tem uma carne que não se converte,
tem a ação de Satanás contra a sua vida e tem o domínio de Satanás. Quando a pessoa se converte, se torna luz. Então, e quem é luz é de Iarro. Satanás é inimigo de Iarro. Então, quando numa casa uma pessoa se converte, passa a ser de Iarro. Era de Satanás e passa a ser de Iarro. E a outra que não se converteu ainda, continua servindo a Satanás. Então Satanás se levanta para usar o servo dele, que é aquela pessoa que não é convertida, para fazer mal contra a pessoa que é convertida. Então veja que na verdade é a ação do alto. Lembra que quando nós estudamos o segundo milagre, falamos que existem dois pais. Ou uma pessoa é filho do diabo, ou uma pessoa é filha de Iarro. Quem é filho do diabo? Toda pessoa que não nasceu de novo, porque a pessoa só se torna filho de Iarro depois que se converte. Então, por que os inimigos do homem são o da própria casa? Porque as pessoas convertidas acabam não comungando mais com as coisas do diabo e, se você analisa os evangelhos, você percebe que quando Yahushua falava, fazia aquelas obras, a inveja, a ira e o ódio se levantavam naquelas autoridades, naqueles religiosos. Por quê? Porque o que Yahushua falava e fazia era contrário ao que os religiosos, os políticos, os governantes faziam. Por isso, dentro da própria casa, essa mudança do status quo, essa mudança na zona de conforto, essa ruptura faz com que quem não é convertido tenha inveja, ódio e procure fazer mal à pessoa que é convertida. E eu quero lembrar uma coisa. Quem não é convertido faz o mal a quem é convertido sem perceber. Por quê? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 4, está dito assim, no verso 3 em diante. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória do Messias, o qual é a imagem de Iarro. Então, por que numa casa, quando uma pessoa se converte, a outra, porque faz o mal ao convertido sem perceber? Porque está cego, está cegado por Satanás. No seu entendimento, não percebe que está fazendo mal à pessoa não convertida e, mais do que isso, pensa até, muitas vezes, que está fazendo o bem. Então, por que quem se converte passa a ter poder e autoridade para fazer milagres em nome de Yahushua? Porque, quando se converte, os da própria casa se levantam contra para fazer mal. E aqui eu quero lembrar um detalhe importante, presta muita atenção. Mas por que precisa fazer milagre? Porque uma pessoa não convertida fazendo mal a um convertido, esta pessoa não convertida está movida por Satanás, sem perceber. E por que o convertido precisa ter poder para fazer milagre? Porque precisa expulsar o demônio da pessoa não convertida. E para expulsar demônio precisa ter poder. E o exercício desse poder só pode ser em nome de Yahushua. Você entendeu agora por que é que quando as pessoas oram por uma pessoa, tudo faz em nome de Yahushua? Por quê? Porque se não for em nome de Yahushua, o milagre não acontece, a menos que
Yahweh, na sua misericórdia, decida fazer o milagre. Isso está claro para você? Então, por que quem se converte pode fazer milagre? Porque dentro da própria casa passa a sofrer males causados por Satanás usando as pessoas que não são convertidas. E aqui tem mais um detalhe. E se todo mundo na casa for convertida, ainda tem um problema. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Yahweh é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, mesmo tendo dois crentes numa casa, ainda assim, a palavra está dizendo que uma tentação vem através de um ser humano. Então, quem tenta um ser humano? É outro ser humano. Satanás é nojento e ele opera de forma que ele não apareça. Ele usa as pessoas para fazer mal às outras, mas ele não aparece. Quando uma pessoa ameaça outra de morte, é Satanás que está usando essa pessoa para fazer isso. Quando uma pessoa levanta uma calúnia contra outra, diz que ela está fazendo uma coisa sem ter feita, é um demônio que está movendo essa pessoa. Quando alguém pega uma arma para matar alguém, é um demônio que está governando isso. Quando alguém pega uma droga para consumir, é um demônio que está fazendo isso na pessoa. E assim por diante. Então, é preciso que a pessoa convertida seja revestido de poder e autoridade, porque Satanás não desiste e ele não brinca. Aqui, essa passagem que eu li, que os inimigos do homem são da própria casa, se confirma desde o Antigo Testamento, que essa profecia está dita aqui no livro do profeta Miqueias. Miqueias, no capítulo 7, no verso 6, diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra o sogro, a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Então, note que desde o Antigo Testamento que a palavra afirma que dentro de casa nós temos que estar vigiando, porque não podemos comungar com as obras das trevas. E se as obras das trevas se levantarem com muita fúria, muito poder, então Yahushua nos dá poder e autoridade para fazermos milagres. Em Lucas, no capítulo, eu quero ler algumas passagens para a gente se abastecer da palavra primeiro e depois a gente poder fazer uma análise importante sobre isso. Lucas, no capítulo 12 e no verso 53, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, em Lucas 12, 53, está confirmando que quando ocorre a entrada do evangelho numa casa, a fúria se levanta de uma forma muito perversa. Então, você é convertido, seu marido, sua esposa, seus filhos são convertidos, vigia. Vigia, porque o inimigo não desiste. Se há uma coisa que o diabo tem ódio, não é só o ser humano. Mais ódio ele tem é de família. Por quê? Porque na família existem os laços, né? Primeiro existe a aliança de sangue. Segundo, existe a comunhão entre os membros da família, quer seja por ensinos comuns, tradições comuns, mas os laços são os mesmos. Então, se em algum momento da vida você ouviu uma voz
na universidade, em algum lugar, numa escola, dizendo que família é um projeto falido, isso é a voz de Satanás, porque Iarro fez a família para dar certo. E Satanás é quem mais sabe disso. Por isso Satanás tenta fazer com que a família seja dividida, percebe? Então, porque quem é convertido tem poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres? Porque Satanás levanta pessoas, usa pessoas para tentar fazer cair aquela pessoa que é convertida. E aí nós temos muitos exemplos na palavra. Eu quero chamar a sua atenção, eu falei do caso de família. Agora eu quero falar do caso de igreja. No livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 18, onde Yahushua diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Percebe? Aqui Yahushua está dizendo para Pedro, mas isso vale para mim, você, qualquer pessoa convertida. Contra a igreja de Yahushua, as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque quem se converte passa a ter autoridade e poder para exercer poder e autoridade sobre Satanás. Esta é a razão. Primeira razão, porque na família é onde Satanás usa as pessoas para tentar derrubar aquela pessoa que é convertida, fazer mal. E segundo, agora nós estamos vendo na irmandade. Aqui está falando a igreja, minha igreja, não é essas denominações que tem por aí. A igreja de Yahushua não é Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não é batista, não é congregacional, não é universal, não é nada. Nenhuma dessas, olha para mim, nenhuma dessas é igreja de Yahushua. É obra de Satanás conduzida por homens. A igreja de Yahushua é formada pelo conjunto de pessoas que se convertem a Yahushua e vivem como Yahushua diz no Evangelho. Esta é a igreja de Yahushua. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui no Brasil existem milhares, cerca de 18 milhões de pessoas que já saíram das igrejas evangélicas porque entenderam que elas não são igreja de Yahu na terra, igreja de Yahushua. São pessoas que vivem congregando em casa, elas estudam a palavra, elas tomam a ceia, aqui em casa, por exemplo, fazem 22 anos que eu congrego sem estar numa igreja. Vou repetir, 22 anos congregando sem estar dentro de uma igreja. Por quê? Porque eu entendi que religião não agrada a Yahu nenhuma, nem cristã, nem cristianismo, nem budismo, nem islamismo, nada disso é aprovado por Yahushua. Mas a igreja dele, sim. E ele diz assim, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então, por que quem se converte passa a ter poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres? Porque quando a fúria do inimigo se levanta, quando o inferno se levanta, quando o mal vem, é preciso ter em si o poder de Yahushua para repreender o mal, para desfazer as obras do diabo, para vencer tudo. É por isso que quem se converte tem poder para, em nome de Yahushua, fazer isso aí. Se houver tempo ainda nesta reunião, eu vou dar alguns testemunhos de situações onde eu exerci esse poder e, de fato, funcionou. Um deles é este culto. O inferno se levantou, por exemplo, hoje, de uma forma tão furiosa, para eu não ter condições emocionais de estar aqui compartilhando com você esta palavra. Mas, contra a minha igreja, as portas do inferno
não prevalecerão, diz o Salvador Yahushua. Aqui eu quero ainda ver com você, em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5 diz assim, amai os vossos inimigos. Então nota, tanto dentro da família, como dentro da igreja, se levantam poderes, se levantam forças malignas para fazer mal a você. Então, o que você tem que fazer? Amar as pessoas que tentam fazer mal a você. E para amar as pessoas que tentam fazer mal a você, você precisa amá-las. Olha, Mateus 5,44 diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, os que vos perseguem. Então, por que temos que ter poder? Porque, em nome de Yahushua, nós podemos exercer o poder de Yahushua. Qual era o poder de Yahushua quando ele estava aqui na terra? Lembra disso? O que foi que Yahushua fez? Ressuscitou mortos. Quem é convertido pode fazer isso. Expeliu demônios. Quem é convertido pode fazer isso. Cegos passaram a ver. Coxos passaram a andar. Leprosos ficaram limpos. O evangelho foi pregado. A natureza foi repreendida e obedeceu. Enfim, todo o poder das trevas foram dominados por Yahushua. Então, quem se converte a Yahushua passa a ter poder para, em nome de Yahushua, fazer milagres. Vamos ver aí o que é que Yahushua diz em Marcos, no capítulo 16, é a boca de Yahushua falando, nos versos 17 a 18. Olha o que ele diz. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha, a palavra está dizendo que o natural é ver numa pessoa convertida ela fazendo milagres. Estes sinais hão de acompanhar, ou seja, na vida de um convertido você vê ele fazendo essas coisas. Então nota que o evangelho não é só de palavra, é de poder, como diz Romanos 1,16. E poder para aqueles que creem, para a salvação daqueles que creem. Repito aqui, olha, estes sinais hão de acompanhar. Então você quer saber se uma pessoa é convertida, você observa a vida dela. E você sabe. Na vida dela você vai vê-la expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, fazer prodígios e maravilhas. Então, por que a pessoa convertida passa a ter poder e autoridade para fazer milagres? Porque a pessoa tem esta missão, né, de, como filho de Yahu, exercer o poder de Yahu aqui na terra. A palavra diz que nós somos herdeiros. Quem se converte a Yahu passa a ser herdeiro de Yahu. E uma das heranças é o poder, fazer milagres, né, em nome de Yahushua. Isso é muito sério, isso é muito maravilhoso. Nós vimos em outras passagens, em outros momentos, que quando uma pessoa se converte, ela passa a fazer parte do reino de Yahu. Yahushua diz em Lucas 22, 29, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, quer dizer, eu confio esse reino a toda pessoa que é convertida. Então, quando a pessoa se converte, passa a ter poder e autoridade para que exerça essa autoridade como membro do reino, né, como porceiro, como herdeiro do reino, para que Satanás não prevaleça, porque contra o poder de Yahu ninguém pode ir. Satanás tem poder? Tem,
mas não tem igual a Iarro. O poder de Satanás é limitado. Então Iarro dá o poder dele, que é maior do que o de Satanás, para vencer. O poder de Iarro é maior do que o poder do PCC. O poder de Iarro é maior do que qualquer organização do narcocrime. O poder de Iarro é maior do que qualquer religião. O poder de Iarro é maior do que qualquer grupo científico, conhecimento científico. O poder de Iarro é maior do que qualquer iniciativa midiática. O poder de Iarro é maior do que qualquer traço cultural. O poder de Iarro é maior do que o poder das trevas. Então, quem se converte passa a ser filho de Iarro, e a herança que recebe, a primeira herança, é poder para fazer aquilo que Iarro é capaz. Nota que quando Yahushua veio aqui, Yahushua é filho de Iarro. Yahushua fez aqueles milagres porque Iarro operava nele. E o que foi que Yahushua fez? Confiou o reino, porque, fazendo um parênteses aí, inicialmente Iarro entregou o reino deste mundo a Adão. Adão desobedeceu, entregando esse reino a Satanás. Iarro passa um tempo, escolhe o povo de Israel, a família de Abraão, para fazer a salvação da humanidade, ou seja, tirar a humanidade do domínio de Satanás. Os judeus desobedeceram, fizeram alguma coisa, mas apesar de Iarro dar a eles o reino, entregar a eles os oráculos, entregar a eles os princípios e a palavra, eles se rebelaram, então Iarro mandou o filho dele, Yahushua. Mas Iarro já vem operando desde o Jardim do Éden até hoje para fazer seres humanos na terra ter poder para, em nome de Iarro, em nome de Yahushua, fazer prodígios e maravilhas. Nota? Então, estes sinais quais? Fazer milagre, prodígio e maravilha, acompanha, é coisa que se vê na vida de toda pessoa convertida. E aí você pode estar pensando, não, mas eu sou convertido faz muito tempo, eu estou numa igreja faz muito tempo e eu não faço isso. Você não faz porque você não é convertido. Ou então porque, embora convertido, está no pecado. E para fazer, isso aí é uma coisa importante que eu quero lembrar você, para fazer milagre em nome de Yahushua, tem que estar com autoridade acima de Satanás. E a pessoa estando no pecado está no governo de Satanás, dominado por Satanás. Então é preciso se santificar. Como? Se arrepende dos pecados, pede perdão, aí se torna livre, se torna liberto, aí sim passa a ter autoridade em nome de Iarro, em nome de Yahushua. Não é simples? Porque quem é convertido tem poder para fazer milagre. Porque dentro de casa tem inimigo, na congregação tem inimigos, no mundo todo tem inimigo. A palavra diz, vós sereis odiados por causa do meu nome. E Yahushua diz, vós quem? Todos os discípulos dele, de todos os tempos, são odiados. Eu sou odiado. Toda pessoa convertida a Yahushua é odiada. Se você encontrar aqui, não, ali tem um crente que ele é bonzinho, ele é desejado demais. Vê se ele é convertido mesmo. Então, meus amados, por que quem se converte passa a ter poder para fazer milagres? Porque Iarro é mais poderoso do que o diabo e sabe que o ser humano tem seus limites, por isso dá a quem se converte poder para fazer milagres, prodígios e maravilhas. Ainda eu quero me ater aqui aos convívios, convívio familiar, convívio de congregação e convívio, por exemplo, de profissão, na empresa, no trabalho. As pessoas, a palavra diz que quando alguém se submete como servo para a obediência a alguém, torna-se servo daquela pessoa. Vou citar o caso na escola. A criança se submete ao professor, então ele está sob a autoridade do professor. O professor tem autoridade sobre ela. Então, as atitudes do professor vão afetar, não necessariamente, mas se a criança tem aquele professor como um ídolo, como um Deus para si,
aqueles males que estão no professor vão afetar a criança, o aluno. Da mesma forma na empresa, quando um chefe, gerente, colaborador e assim por diante, quando um hierarquicamente está abaixo do outro, as atitudes de um afetam o outro. Na congregação do mesmo jeito, aquele que preside o trabalho da congregação está hierarquicamente, do ponto de vista espiritual, acima dos outros. Então, por causa da hierarquia espiritual, é que Iarro dá poder e autoridade para que toda pessoa possa, em nome de Yahushua, fazer milagres. Outra coisa que eu quero lembrar, na igreja de Yahushua, as pessoas são membros uns dos outros. Ou seja, quem se converte passa a fazer parte do corpo de Yahushua. Então a igreja de Yahushua não é formada por pessoas individuais, não. Ela é formada por um conjunto de indivíduos que se unem espiritualmente, né, para o mesmo propósito. Portanto, forma um corpo. E como Yahushua disse que contra a igreja dele as portas do inferno não prevalecerão, se alguém na congregação se associar com Satanás, se rebelar, ainda assim, Yahushua levantará outro que esteja em fidelidade para resistir àquele poder das trevas. Portanto, no corpo é preciso estar em vigilância. É preciso estar em vigilância. Então, é preciso exercer a cidadania. Né? Aqui na terra, a pessoa não torna-se apenas filho de Iarro, herdeiro de Iarro, mas passa a ser um obreiro, um operador do reino de Iarro, como diz Lucas 22, 29. Então, esse cargo que a pessoa recebe de Iarro precisa exercer com autoridade. E é por isso que, em nome de Yahushua, exerce autoridade para o império das trevas, para ninguém, nada, nem ninguém, de alguma forma ou de alguma maneira, derrube aquele que é servo de Yahushua. E ainda que derrube e caia, mas Iarro vai se haver com ele. Que cargos eu estou falando? A palavra diz em Marcos 16, 15, diz assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, toda pessoa que é convertida vai levar o evangelho. É um pregador nato, é um missionário nato. O que acontece? Vai pregar o evangelho a toda criatura. Quando se fala em toda criatura, está falando no mundo em geral. O que é que 1 de João, no capítulo 5 e no verso 19, diz? Olha que coisa maravilhosa aqui. Estamos falando porque quem se converte tem poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres. 1 de João 5, 19 diz assim, sabemos que somos de Iarro e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no maligno é estar esparramado, entregue, debruçado, né, no maligno. Então, ide por todo mundo pregar o evangelho. Olha, vai a toda pessoa, a maioria das pessoas estão entregues ao maligno. Quem está entregue ao maligno, existe um poder de Satanás naquelas pessoas que estão entregues a eles. Satanás pode usar aquelas pessoas para derrotar, pode tentar derrotar aquele que vai elevar o evangelho a toda criatura. Então é por isso que Iarro dá poder e autoridade para a pessoa exercer, né, a obra de evangelismo, a obra missionária sem ser tocado. E no verso 18 de 1 de João, sabemos que todo aquele que é nascido de Iarro não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Iarro o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não toca a pessoa convertida, por quê? Porque Yahushua dá poder e autoridade para, em seu nome, derrotar Satanás. Aqui está falando o maligno. Quem é o maligno? É Satanás, seus demônios ou pessoas humanas usadas pelo maligno. Né? Então, nota que são muitos os motivos pelos quais
Yahweh dá poder e autoridade para a pessoa convertida a Yahushua fazer milagres. Eu queria recordar, primeiro, na família, segundo, na congregação, terceiro, na convivência de trabalho, onde a pessoa convive, quarto, como obreiro, precisa de exercer, quinto, como cidadão do Rei do Céu, sexto, como filho de Yahweh, como herdeiro de Yahweh, passa a ter o poder de Yahweh em si, e agora nós vemos aí outros casos. A obra de Yahweh, ela foi confiada aos discípulos de Yahushua. Yahushua levou o evangelho, Yahushua fez milagres, e Yahushua outorgou, deu às pessoas convertidas esse poder de fazer isso também. Então, para fazer a obra de Yahweh na terra, precisa estar revestido de poder. Se em casa, no trabalho, onde anda, se levantam forças malignas contra a pessoa terá que ter um poder que venha tornar realidade o que Yahushua falou, que foi o quê? Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E eu quero ainda citar aqui uma razão importante pela qual a pessoa que é convertida a Yahushua tem poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagres. O mundo, nós vimos, o mundo jaz do maligno. Eu quero explicar para você o que significa isso mais concretamente. Religião é do maligno. Então, é uma estrutura de poder criada e inspirada por Satanás e conduzida por seres humanos. Então, é preciso vencer essa estrutura de poder. Segundo, a ciência, inspirada pelo maligno, divulga mentiras. Claro, nem tudo que a ciência divulga é mentira, mas ela divulga muitas mentiras. Eu vou citar só uma. Ela diz que um corpo, se for soltado num lugar, mantido as condições de temperatura e de pressão, esse corpo cai, esse corpo só vai para baixo. E isso é uma mentira. Por quê? No arrebatamento nós vamos subir, tá vendo aqui? O corpão vai subir. Não é assim um saltinho de 10 metros, de 500 quilômetros, não. Eu vou me encontrar com Yahushua nas nuvens. Você, se quiser também, se converter, e toda pessoa vai subir e se encontrar com Yahushua nas nuvens. Então, o que a ciência anda falando nesse sentido é mentira, tá certo? Então, você precisa poder e autoridade para vencer estas mentiras. De que forma? Tendo discernimento, exercendo sua autoridade, porque nós vimos no quarto milagre que o Espírito Santo vem nos ensinar. Mas não basta nós sabermos a verdade, é preciso tomarmos atitudes firmadas na verdade. E para tomarmos atitude, precisamos exercer essa autoridade. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, você pode ver uma coisa que nos faz entender isto de forma mais clara. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por que precisamos ter poder e autoridade? Porque o diabo vive ao derredor das pessoas procurando alguém para derrubar, para tragar. Porque o projeto do diabo é matar, roubar e destruir. E ele usa pessoas para fazer isso conosco. Então, o que eu vinha falando é justamente aqui em 1 de Pedro nós percebemos o diabo neste mundo anda em derredor, rugindo como leão. Então, para vencer a estrutura de poder da religião, você precisa resistir, porque podem vir de lá da religião palavras malignas, ensinos malignos, rituais malignos, e você precisa exercer
o poder e a autoridade que Yahushua dá para vencer isso aí. E eu resisto agora a todo principado, a toda potestade, a todo plano de feitiçaria, toda palavra de maldição pronunciada contra eu e a minha casa caia por terra agora, em nome de Yahushua. Entendeu? O que é exercer o poder? É isso aí. Falei de duas situações. A religião, a ciência. Ainda tem outro monstro que precisa vencer dentro de você, que é o seu espírito, que durante toda a vida recebeu do diabo ou construiu propósitos malignos, intenções malignas. E é preciso exercer poder e autoridade em nome de Yahushua para que isso dentro de você não prevaleça naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você faz. Quarta razão, quarta força maligna que opera, a nossa mente. Eu me converti com 42 anos de idade. Já tinha na minha mente os ensinos dos pais, avós, parentes. Já tinha na mente os ensinos da ciência, inclusive as mentiras da ciência. Já tinha na mente as mentiras da religião. Já tinha na mente uma série de coisas. E isso é quem nos leva a pensar, falar e falar. Falar e fazer e agir. Portanto, precisamos ter poder e autoridade para vencer todo o mal. Em Romanos, nota, Romanos capítulo 12 e no verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, com este século. O que é me conformar? É pensar, concordar, ser cúmplice com esse mundo. E qual é a solução? Diz no versículo: mas transformeis pela renovação da vossa mente. Então, por que você precisa poder e autoridade? Para que, estando na comunhão com o Espírito Santo, você receba a revelação de quais são as estruturas de pensamentos que você tem, que te faz mal, que são contrárias à palavra, e você renove esses pensamentos através da palavra. Uma quinta força maligna é a própria carne. A carne não presta. Em Gálatas, no capítulo 5 e no verso 17, isso está dito muito claramente, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, por que precisamos ter poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagre? Para fazer esse milagre de vencer a vontade da carne. A carne se levanta, ela se levanta para a prática da feitiçaria, você tem que vencer. Ela se levanta para a prática da idolatria, você tem que vencer. Ela se levanta para a prática da prostituição, você tem que vencer. Mas só vence em nome de Yahushua. Ela se levanta para as práticas da inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, verso 21, invejas, bebedice, glutonaria e etc. Então a nossa carne, ela já é uma fábrica de pecados. Mais do que isso, é uma espécie de forno onde as coisas de Satanás estão assadinhas e prontas para a gente saborear, se aceitar. Então, só em nome de Yahushua você pode vencer a sua carne. Por quê? Tem coisas ocultas que você não percebe. Todas essas maldades aí, do verso 19, Gálatas 5, 19 a 21, são coisas malignas que as pessoas passam a ter, afloram da carne, emanam da carne, e a pessoa precisa ter condições de vencer isso aí. Você entendeu? Tem provas bíblicas que nós recebemos poder e autoridade, já vimos em Marcos. Agora vamos em João, no capítulo 14. João 14 nos dá uma luz sobre isso aí. A partir do verso 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha aí.
Obras maiores, quer dizer, milagres maiores. E Yahushua fez o quê? Ressuscitou morto. O convertido também pode ressuscitar morto. Paulo ressuscitou morto. Pedro ressuscitou morto. Hoje em dia ainda tem pessoas que ressuscitaram. Nós vemos testemunhos vários aí de pessoas que ressuscitaram, pessoas que oraram por alguém e ela ressuscitou. Então isso é possível. Cuidado, porque existe um evangelho fraudulento pregado por aí, dizendo que foi só naquele tempo que Yahushua precisava mostrar o poder de Yahweh. Não. A palavra diz, aqui está dizendo que quem é convertido a ele pode fazer obras maiores do que as que ele fez. Porque ele precisou ir embora e a gente ficou aqui muitos anos. Eu estou no evangelho há 22 anos. E Yahushua passou somente 3 anos. Será que eu fiz obra maior do que Yahushua? Hein? Eu não sei. Eu sei que fiz muito pouco. Mas tem um detalhe. O estrago no inferno, usando essa obra aqui, foi muito grande. Aí ainda aqui no verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, por que a pessoa recebe poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagre? Porque cada milagre que a pessoa operar, fizer, na verdade, quem está fazendo é Yahushua. O discípulo está sendo usado. E tanto Yahushua como o discípulo fazem isso para que Yahweh seja glorificado, para que a glória seja de Yahweh, porque o poder é dele. Você está entendendo? E ainda aqui no verso 14, se me pedides alguma coisa em meu nome, isso farei. E tem muitas outras passagens onde mostra que Yahushua dá poder para as pessoas fazerem milagres. Eu acho que já é mais do que suficiente para você entender que por que é que quando uma pessoa se converte, se levanta uma fúria, uma ira, um ódio. Por que é que a mídia tem tanto ódio dos discípulos de Yahushua? Por quê? Porque a maioria das pessoas, principalmente jornalistas, não é convertido. E quem não é convertido tem ódio, inveja, raiva de quem é convertido. Você quer uma prova? Nós sabemos que as pessoas estão se reunindo e toda semana, e onde as pessoas se reúnem ocorrem milagres. Por que é que os jornalistas não correm para filmar, registrar esses milagres e divulgarem? Sabe por quê? Porque o milagre é feito por Yahweh. E servo das trevas não vai publicar a obra de Yahweh. Você está entendendo? É muito simples. Aqui nós temos uma passagem que eu quero compartilhar com você, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aí aqui eu quero lembrar, alertar você, que tudo aquilo que prospera financeiramente, por exemplo, igrejas, comércio, não é porque tem Yahweh lá, não. É mais provável que seja obra de Satanás. Porque ele se veste, ele se camufla, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. E as pessoas pensarem que estão sendo ajudadas por Yahweh. Então aqui está dizendo que a vinda do iníquo, quem é o iníquo? É esse governante global que está vindo aí. E o palco, o cenário internacional está preparado. Toda a mídia a serviço da mentira. A ciência a serviço da mentira. As religiões a serviço da mentira. O mundo dos negócios a serviço da mentira. A cultura a serviço da mentira. Por isso, quem se converte precisa estar
revestido de poder e autoridade para resistir a toda mentira, toda falsidade que há, porque senão será tragado, porque existem muitos falsos. Existem falsos obreiros, muita gente falando em profecia dentro de reuniões por aí que aquilo é Satanás. Não estou dizendo que são todos os casos, mas existem muitos casos que é Satanás fazendo, né, prodígios. Você lembra quando Moisés fez aqueles milagres usados por Iarro, né? Em Gênesis, Êxodo, né, capítulo 7 e no capítulo 8, você vai ver que foram 10 pragas que Moisés, usado por Iarro, realizou. E ali, até a terceira praga, até o terceiro milagre, Moisés fazia uma coisa, Satanás usava os magos, os servos dele, para fazer também. Quando chegou da quarta em diante, aí não conseguiram mais, foram derrotados. Mas hoje tem muita gente fazendo falso milagre por aí e as pessoas estão acreditando. Religiões que são firmadas nisso aí. Eu não vou citar o nome dela, mas vou citar um caso. Existem pessoas que vão para uma religião, quando chegam lá, fazem os rituais e a pessoa sai de lá maravilhada, feliz. Por quê? Vivia oprimida, deu até o carro, deu até a casa, deu o que tinha para se libertar da opressão maligna, que é uma coisa horrível. A opressão maligna é tão horrível que a pessoa é capaz de dar tudo o que tem. Nós vemos ricos dizer, olha, eu daria tudo que tenho para ser livre dessa enfermidade, para sair desse tormento que estou. Por quê? Porque Satanás, ele faz mal. A falta de paz em uma pessoa deixa a pessoa muito atormentada. Então, o que é que essa religião faz? Eles usados pelo diabo, quando a pessoa chega lá, eles expulsam o demônio, só que a pessoa ali sentiu o alívio, realmente ficou aliviada, dá o carro e vai para casa. Quando chega em casa, como a pessoa não nasceu de novo, os demônios vão começar de novo a operar. Aí volta no próximo. Aí vai ter que comprar a água benta, vai ter que comprar não sei o que, a plantinha não sei o que. Sabe por quê? Porque essa religião, ela oprime as pessoas, mas não ensina as pessoas a se libertar. Elas não ensinam a pessoa a expelir o demônio. Eu prego esse evangelho. Você tem que aprender que tem autoridade para, em nome de Yahushua, expelir o demônio. Você não tem que ir atrás de ninguém para expelir demônio de ninguém, não. É você. Se foi naquela hora que Yahweh colocou você ali, é você. É você. Ousadia, intrepidez, autoridade, poder, porque no nome de Yahushua há poder. E ao nome de Yahushua todo joelho se dobra, no céu, na terra. Mateus 28, 18, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Yahweh é todo poderoso, mandou o filho dele. Quando ele consumou a obra, deu todo o poder. Yahushua foi embora, deixou o poder e dá o poder para toda pessoa que se converter exercer esse poder. Então eu aconselho você da religião, você da mídia, você dos governos, você da política, você do mundo dos negócios, você da cultura, te arrepende, sai desse negócio, te converta a Yahushua e passa a ter esse poder. Porque na academia, na faculdade, nos bancos escolares, você não recebe esse poder. Mas aqui você aprende a receber esse poder. Aqui. E é um poder maior, repito, maior do que todo o poder, de toda a estrutura de poder do mundo. É por isso que o iníquo, o governante global, só vai ser revelado depois que aconteceu o arrebatamento.
Quando o poder de Yahushua sair da terra, quando aqueles meninos, aqueles humildes, aqueles pequeninos que fazem obra, milagre aqui na terra, saírem daqui, aí Satanás vai se apossar de todas as pessoas que ficarem e vai ser tormento insuportável aqui neste planeta. Por quê? Precisamos ter poder e autoridade, porque Yahu tem um inimigo que tem poder, ele é um ser sobrenatural, ele é capaz de passar numa parede de concreto, porque ele não é matéria, ele é sobrenatural. E como ele é sobrenatural, se aproveita disso para tirar proveito do ser humano, que tem limitações por causa do corpo físico, mas Yahu dá poder para, em nome de Yahushua, resolver prodígios e maravilhas. E eu hoje quero exercer esse poder e autoridade. Como? Se você disser que quer se converter a Yahushua agora, eu vou exercer o poder e autoridade para fazer uma oração, essa sua conversão fica registrada no céu e a partir de agora você ser livre de verdade e se tornar herdeiro, filho, poderoso, saudável, fiel, feliz, enfim, você ser aquilo que faz você dar certo aqui neste planeta. Convido você para agora aceitar Yahushua, se converter e poder receber esses milagres. Eu quero convidar a irmã Sheila para estar aqui, porque a palavra diz que uma oração de conversão, ela tem que ter a presença de 2 ou 3 testemunhas. Então, convido Sheila como discípula de Yahushua para estar comigo orando por você que quer se converter agora. E aí você vai dizer as coisas que eu falar aqui, depois nós vamos orar e pronto. Aí a partir daí você é convertido e passa a ter acesso a esse poder maravilhoso. Então, quer se converter ou quer realizar, né, uma reconciliação, quer reatar, né, renovar sua aliança com Yahushua, com o Salvador, então diga assim: Yahu querido, em nome de Yahushua, neste momento eu venho entregar a minha vida a Yahushua, receber Yahushua como meu Salvador. Te peço, Pai, em nome de Yahushua, apaga meus pecados, me torna teu filho, escreve meu nome no livro da vida, manda teu Espírito para habitar em mim, me dá poder e autoridade para, em nome de Yahushua, eu fazer prodígios e maravilhas. Manda teus anjos para me auxiliar em tudo que for difícil ou impossível. Derrama toda sorte de bênção espiritual. Me dá consciência da nova identidade que tenho para, em nome de Yahushua, fazer prodígios e maravilhas. Pronto. Só isso você precisa dizer. Agora nós vamos registrar, carimbar, né, esta sua decisão lá no céu. E você fica, levanta as mãos e concorda com isso que nós vamos dizer. Pai, em nome de Yahushua, Yahu querido, te pedimos, recebe esta pessoa como teu filho, perdoa seus pecados, torna teu filho, escreve seu nome no livro da vida, manda o Espírito Santo para habitar nela, dará a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer prodígios e maravilhas. Manda teus anjos, abra as comportas do céu para que todo tipo de bênção se derrame sobre ela. Faz ela ser sal da terra, luz do mundo, mais que vencedor, embaixador do céu aqui na terra, dispenseiro dos teus mistérios. Faz no seu rosto a tua glória resplandecer e que as pessoas vejam os sinais, os milagres feitos por ela, com palavras e com atitudes. Assim seja. E você que se converteu vai dizer mais uma coisinha. Você vai dizer assim, olha: Satanás, a partir de agora eu não tenho mais nada contigo,
Me tornei filho de Yahweh, herdeiro de Yahweh, sal da terra, luz do mundo, mais que vencedor. Satanás, eu vou vencer até a morte. Nem a morte, que é obra tua, tem mais poder sobre a minha vida. E saiba que nesta hora está acontecendo uma festa nos céus. Aleluia. Festa com trilhões de anjos fazendo festa porque você se converteu. E a partir de agora, que o teu coração se torne festivo até o dia da partida. Aleluia. E ajude pessoas que você conhece, da sua casa, de onde for. Mostra esse vídeo e diz a ela o seguinte, que se ela ouvir essa oração e concordar com esta oração vai valer para ela também e para toda pessoa. Por quê? Esta oração foi feita por um servo de Yahushua que deseja ardentemente que a sua vida se torne frutífera e que mais vidas sejam ganhas para o céu.